Pessoal, bom dia a todos. Como é que foi teu feriado, teu dia das crianças? Postou aquela fotinha de você com os dentes tortos? Vai dizer que você... Oi, e aí, Sazão, beleza? Vai dizer que você não ficou com vergonha de colocar aquelas fotos. Meu Deus, parece que o tempo é bom não só pra vinho, né? Diz que o tempo é bom pra gente. Algumas pessoas são salvas pelo tempo, tipo eu, assim, né? Eu nem coloquei foto ali porque... A foto de antigamente, propaganda enganosa, né? Mas pensa num bicho feio, era eu mesmo. O pessoal costuma brincar aqui que a Aline me comprou na planta, entendeu? Ela não viu o futuro, mas acreditou no vendedor. Então, bom, eu tive um bom feriado. Depois de muito tempo que minha esposa estava já desejando, eu tomei coragem, fui com ela lá pra Foz do Iguaçu. Mano, pensa Foz do Iguaçu, lugar longe, pelo amor de Deus. Lugar longe pra caramba, 7 horas de carro, parece que nunca vai acabar. Aquela BR que é mão dupla, tem que ficar ultrapassando e tem que ficar atrás do caminhão. Mas foi muito bom porque a gente foi com um casal de amigo nosso, 2 famílias. E eu fiquei pensando assim, imagina, Cataratas é uma das 7 maravilhas do mundo, já foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Você consegue imaginar que tipo uns anos atrás... não devia ter nada ali, devia ser uma mata atlântica, um deserto de tudo, né? Ter ali índios e coisas assim. E hoje tem uma cidade inteira no pé da Catarata do Iguaçu. E eu fiquei impressionado. Fiz um passeio ali chamado Macuco Safari, onde você desce, eles colocam no elevador, assim, num bondinho que te desce até o Rio Paraná. Aí você entra dentro de um bote. Esse bote, ele é tipo de... É um bote que não é só uma embarcação, ele é radical, ele é adventure mesmo, porque ele sobe toda a correnteza, né? Todo o volume daquela água das cataratas descendo forma correnteza. Imagine você dentro de um bote subindo correnteza acima. E meu, que sensação louca de você chegar assim, olhar de baixo. Parece aquelas ondas Maverick, sabe? Aquelas ondas gigantes. E aí você olha tudo aquilo e fala, cara... Eu fico impressionado quanto o ser humano ele é capaz, ele é criativo de estruturar toda uma experiência em torno de uma coisa tão sublime, né? E foi muito bom, fiz passeio do Parque das Aves, né? Peguei no tucano, no papagaio, aquela coisa arada toda. Mas Foz do Iguaçu é uma boa dica para quem realmente quer, de repente, passar um tempo em família. É um passeio relativamente barato, não é nada muito caro, nada exuberante. Gastei no final de semana uns R$1.000, R$1.500 com carro e tudo, né? Então foi muito bom. Eu recomendo aqui Foz do Iguaçu. É um dos lugares favoritos no planeta da minha esposa, Aline. A Aline adora Foz do Iguaçu. Não sei o que ela tem em Foz do Iguaçu, mas tem um mistério bem forte, bem grande ali. E foi maravilhoso porque eu fui com uma amiga nossa aqui, que é advogada aqui de Curitiba, e os pais dela, na verdade ela é de Foz do Iguaçu. E aí eu conheci os pais dela, tive uma noite de hambúrguer lá, meu, que eu fiquei assim impressionado o quanto os problemas da religião, o problema da religião está no mundo inteiro, né? Os problemas só mudam de endereço, mas é sempre a mesma história. A religião dominando sobre as pessoas tentando se libertar da religião, aí a religião já interfere no casamento da pessoa, já interfere no cunhado com a cunhada, já interfere nos pais com os filhos. E eu cheguei numa conclusão que, na verdade, tudo que você obedece governa sobre você. Tudo que você obedece, Jesus falou isso. A tudo a que você se submete, e isso governa sobre a sua vida. Por isso existem algumas vezes, algumas coisas que a gente deveria de fato dar um passo para trás e falar, não, isso eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Não, porque não cabe a você falar para mim fazer isso. Era justamente isso que aconteceu quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo falou, ei, se prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos. Entenda que Jesus ele só precisava se prostrar. Jesus só precisava se prostrar. E aí ele supostamente recebia todos os reinos, toda a glória. Só que na verdade Jesus era tão esperto que ele já sabia que o diabo nem reino tinha. Então o diabo não podia cumprir isso com Jesus. Mas outra situação é Daniel com seus amigos. Quando Daniel ele tem que se curvar diante de um rei.
E às vezes as pessoas elas falam assim, nossa, mas é só se curvar, cara, é só, né, por exemplo, no yoga, é só no meio da aula, a professora manda a gente fazer, a gente faz ali, mas só a gente faz de conta. Na verdade não. Tudo que você obedece governa sobre você. A tudo que você se submete governa sobre você. E o problema justamente da humanidade é o governo. Nós estamos num problema de governo sobre casas, sobre famílias. Então, eu quero aqui já começar essa introdução aumentando suas expectativas, porque hoje o convidado ele é muito especial. O nome dele é Pastor Cristiano Mendes. É um cara excepcional, um cara que eu respeito demais. É um cara que me abençoou muito já. É um amigo que a gente literalmente se tropeçou um no outro dentro de uma reunião de pastores aqui numa igreja que eu pertencia. E a gente teve uma relação ali tão profunda, tão boa, que a gente virou um amigo assim meio que para sempre. E hoje o Chris ele faz parte aqui dos meus dias, faz parte da minha vida. É um cara que vale muito a pena você conhecer, seguir, você perceber o que ele prega. E é um dos brasileiros que melhor prega em inglês que eu já vi na vida. Porque se eu não me engano, com 2 anos ele foi para os Estados Unidos. Aí o pai dele, né, como vários milhares de brasileiros, cresceu lá nos Estados Unidos, deu uma vida digna para os filhos, blá blá blá, toda aquela história. E ele emergiu no meio dessa imigração. E hoje ele é um pastor mesmo em território americano, está à frente de igrejas, está envolvido com educação religiosa, na verdade educação bíblica, não é nem religiosa. É um cara que veio do mercado de trabalho, um cara que já esteve em altos escalões de empresas e faturamentos. E ele talvez pode contar isso um pouco pra gente aqui, mas hoje o propósito é que ele venha e traga e descarregue a cartucheira, entendeu? Todas as manhãs aqui, minha proposta é que você escute daqui aquilo que você não vai escutar em lugar nenhum. Você não vai escutar em lugar nenhum, não está no livro, não está na teologia, não está no calvinismo, não está no armenianismo, não está no universalismo, não, Cal, você é o quê? Eu sou eu não sou uma linha teológica, eu não penso linear, meu raciocínio ele é imaginativo, meu raciocínio ele é sem limites. Eu acredito nessa capacidade de você viver uma vida além dos seus limites. E hoje eu acredito sim que nós estamos vivendo um tempo de revelação acelerada, onde Deus está falando e quem tem ouvidos para ouvir está ouvindo. Deus está falando. Deus está falando mais claro do que nunca antes. Eu falava na segunda-feira com um senhor de quase 70 anos e esse cara ele falava assim, Cal, eu sou crente desde sempre, só que eu passei pelo espiritismo, passei pelo Umbanda, passei por um monte de coisa e tudo lá funcionou, porque eu já cria. A questão é que eu não estava crendo no Deus que eu conhecia, era um Deus desconhecido. Até o dia que eu passei por uma situação onde eu fui acender 2 velas. E a hora que eu acendi as 2 velas não acenderam. E do meu lado tinha uma outra pessoa fazendo um outro trabalho ali de magia branca, magia sei lá, cor de rosa. E aí as velas da pessoa acendiam e as minhas não. E ele voltou muito frustrado para casa e dentro da padaria dele tinha um círculo cheio de vela, era tipo um santuário ali que ele todo dia acendia aquelas velas. Ele pegou aquelas velas, jogou tudo no lixo e falou, de Deus isso aqui não tem nada. E foi ali que Jesus se revelou para ele. Foi ali que ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Hoje esse Senhor, ele lamenta aonde a igreja está indo parar. Pensa um Senhor assim, ó, que os amigos de longa data, aqueles que ele trouxe para Jesus, frequenta a casa dele. Ele tem lá 2, 3 líderes que tocam esse grupo na casa dele, sendo pessoas que ele trouxe para Jesus. Ele não tem a menor pretensão de liderar ninguém, mesmo que ele acaba sendo um patriarca ali, um ancião. Mas é um cara que eu tive profunda intimidade, profunda comunhão com ele. E eu fiquei impressionado o quanto a geração passada ela está tendo muito mais noção do que Deus está fazendo hoje, do que a própria geração de hoje, que ainda está discutindo se é legal pintar a igreja de preto ou não. A nossa geração está distraída, discutindo modelo, estilo de igreja, porque é a geração que são de Deus, mas falta ser homem.
Ser homem de Deus significa que você primeiro é homem, depois você é de Deus. Não existe um de Deus que não seja primeiramente homem. É uma geração muito ursinho carinhoso, ursinho puff, que está distraída, discutindo método, discutindo estilo de música, discutindo se a linha teológica é reformada, se é pós-moderna, se é isso. Mano, pega tudo isso aí, embrulha e joga fora e coleciona testemunhos. Quero saber quantos testemunhos de transformação de vidas, de pessoas que realmente estão vindo através do evangelho que a gente vive. Quantos abusadores pararam de abusar? Quantas mulheres feministas entenderam família? Quantas pessoas que de repente estavam presas a vícios, estavam na profundidade da prostituição, que conseguiram sair de um buraco negro? É isso que interessa. Todo o resto é acessório. Então, não discuta, não perca tempo discutindo igreja, não perca tempo discutindo denominação. Mas a questão é uma coisa: radicalize. Aquilo que você obedece é aquilo que você, na verdade, governa sobre você. Eu já comecei a pregar aqui, eu preciso parar agora, porque não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas eu acredito que eu preciso começar essa semana lembrando disso. Eu fiquei muito tocado na segunda-feira quando eu fui recebido por aquela família em Foz do Iguaçu, e a gente passou até madrugada dentro, se fundindo mesmo. Pessoas que eu nunca vi na vida, mas que pareciam primeiro assim, sabe aquela coisa que parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo. E eu respeitei muito essa família aí. Bom, então, com vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui, amigos de longe, os que são parentes, os que são não parentes, os que são irmãos na fé, os que são haters na fé. Esse com vocês, Cris Mendes. Bom dia. Bom dia. Como é que tá por aí? Que horas são aí? Aqui é 10h24. Aí, uma horinha atrasada então. Como é que você tá, Cal? Graças a Deus, tudo bem. Depois de um feriado bacana, descansado. Tava com saudade dessa live aqui já e tava na expectativa de saber que era você que ia voltar aqui hoje. Rapaz, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Paz aí para todo mundo que está na live. Espero que a gente possa agregar algum valor na sua vida hoje. Muito bom estar aqui com você, Cal. Esse fundo aí maravilhoso, essa cor inédita. Me conta sobre esse fundo. Curti demais, vou ter que pintar minha parede de... Uma parede que a Aline inventou aqui em casa, e aí a hora que eu joguei a luz ficou bom, entendeu? Porque a vida é colorida, entendeu? De manhã é mais fácil assim, ó, amarelo, o sol lá fora, hoje deve estar uns 24 graus aqui em Curitiba. Tá já frio. Fiz minha corrida matinal, já voltei aqui, agora tô com minha cuia nova, ó. Comprei uma Olha cuia aí. Nova. E aqui a gente vai, entendeu? A cuia é gaúcha, a erva é paraguaia e a palavra é made in Estados Unidos agora, entendeu? Amém. Amém. Aqui tá frio, hein? Aqui já começou a esfriar, tá 58. Eu que tô precisando dessa cuia aí para esquentar o peito. Puxa vida. Para quem não sabe, pessoal, ele mora na Nova Inglaterra, ainda tá morando aí, né? Tô aqui, aham. E diz que é ali que Deus ele guarda o chopp na geladeira. Rapaz, está começando aqui a viração das cores das folhas. E se você tá nessa live e nunca viu, é algo muito lindo ver em massa as árvores como um mix de cores. Assim, é muito lindo ver a criação de Deus, né? As pessoas vêm de todas as partes dos Estados Unidos para ver essa viração. Se chama Fall Foliage e, cara, é algo realmente espetacular. Dá até para ver um pouquinho aqui, ó, essas árvores aqui fora, mas essas aqui ainda estão verde, mas lá um pouco aqui para o norte já tá amarelo, da cor da sua parede, laranja, vermelho, tá muito lindo. Coisa boa. Cris, meu irmão, eu queria que você começasse introduzindo um pouco da transição que você viveu e do tempo que você está vivendo hoje. Na verdade, para as pessoas mais aterrizarem, alguns deles já vão lembrar de você da última live que você fez. A gente, no começo da pandemia, a gente
escutou um pouco de homens que estavam escutando Deus em outra frequência, homens que não estavam postando a hashtag fica em casa, né? E você foi um desses caras que na época eu conversei, e eu sei que muita coisa já voltou ao normal aí, outras não vão voltar mais, mas eu queria que você contasse pra gente o tempo que você está vivendo na vida hoje, como pastor, como pai, como ministério, quais são as suas expectativas para o futuro, e em seguida você já pode ficar bem à vontade para entrar com a Bíblia sem agrotóxico e trazer uma palavra quentinha hoje, fresquinha, do outro lado da América, para a gente realmente inspirar as pessoas hoje aqui. E enquanto isso eu vou anotando aqui, eu estou fazendo um livro de devocional, cada devocional está sendo registrado aqui todos os dias. E aí, isso que dá de tempo que eu vou acompanhando aqui. No final, a gente amarra tudo e termina orando. Pode ser? Pode ser. Obrigado, Cal. E te agradeço também a Deus pela sua amizade. Tenho aprendido muito também com seus pensamentos, quem você é, como você vive a sua vida, é o que para mim fala mais alto. E então eu sou grato pela sua vida. Se vocês não lembram, eu fui criado aqui nos Estados Unidos. E então, muitas das vezes, inclusive aqui nessa live, se eu inventar alguma palavra, vocês me perdoam, tá? Porque às vezes o pensamento vem em inglês, e se eu falar em inglês uma palavra, olha, eu prometo que eu não estou querendo ser metido. É porque realmente eu não sei falar esse negócio. Aí vocês me perdoam. Aqui todo mundo fala inglês nessa live. Então eu vou dar umas saídas em inglês se eu me apertar. Mas olhando assim para esse tempo, cara, que a gente está vivendo, a gente conversou no começo da pandemia, agora nessa transição, muitos falam de uma segunda onda, algumas cidades na Europa já fecharam, voltaram, né, as restrições. E eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review e estava dizendo que esse vírus, né, esse COVID-19, ele veio para ficar. Não tem como erradicar ele, os especialistas estão falando. Então, ele é algo que a humanidade vai ter que aprender a viver com ele vai vir, vai voltar, não tem... Dizem, né, que não tem como voltar como era antes, as coisas. E tudo isso me fez refletir sobre como eu vou responder. Porque nós, como filhos de Deus, nós não temos a opção de reagir. Então, você tem duas opções. Você pode reagir ou responder. Quando você reage, você está fazendo algo sem um planejamento, sem uma direção. Você está apenas fazendo aquilo que você sabe, dependendo da sua experiência. Então, eu recomendo a você depender de algo que vem de Deus e não depender apenas da sua experiência, porque em momentos de crise, eu aprendi que a nossa experiência talvez não é a fórmula para vencer hoje como você venceu ontem. Eu vejo que os discípulos no barco, eles dependeram da experiência que eles tinham como marinheiros quando eles entraram naquela tempestade, sendo que o Salvador estava no barco. Então, quando a gente entra em crise, nós não podemos substituir a nossa experiência pelo Salvador. Nós não podemos, aliás, substituir o Salvador pela nossa experiência, porque como você venceu até hoje, amém. Como você venceu até ontem, amém. Só que como você vai vencer, reinar, superar amanhã, como filhos de Deus, nós não podemos esquecer. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso a escutar a voz do Espírito Santo. E isso nos dá um intangível muito relevante para como a gente vai responder, não reagir. Reagir é todo mundo sai quebrando. Some da braquiara. Se esconde atrás de um quarto. Não abre a porta para ninguém. E viver no medo. Eu vejo muitas pessoas reagindo dessa forma. Então, quando eu comecei a refletir, como que eu vou responder? Porque quando você se torna um agente de mudança no reino de Deus, muitas pessoas olham para ver como você vai responder, para determinar como elas vão responder. Isso se chama influência. Então eu comecei a entender que não é só como eu vou fazer, mas é como
isso vai ter uma influência e vai repercutir. Então, nessa linha de responder, eu entendi que a solução, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, eu estou aqui desde os 6 anos de idade, e está tendo uma eleição presidencial aqui muito... Como que eu posso... Está tendo uma eleição aqui muito disputada e eu nunca vi algo tão assim polarizado como está sendo hoje, nessa eleição entre o Trump e o Biden. E muitas pessoas estão colocando e apostando a solução em quem vai ser o presidente. Muitas pessoas estão apostando a solução nessas vacinas que estão prévias, estão em andamento, que podem sair dentro de 2 a 3 meses. Muitas pessoas estão colocando a esperança em, talvez, em um mundo normalizar de outra forma. E eu escolhi responder da seguinte forma: ser alguém que seja a razão pelo qual as pessoas acreditam em Deus. Então, em inglês seria be the reason why people believe in God. Nessa pandemia, seja a pessoa que deixa as outras curiosas para saber quem é Deus. Seja alguém que vai estimular a fé de alguém. Seja alguém tão atraente na sua fé durante essa fase que talvez elas não vão entrar em uma igreja, talvez elas não vão ler uma página da Bíblia, mas elas vão ler a página da sua vida. E como você está respondendo a essa pandemia, vai ser uma razão fundamental pelo qual ela agora vai acreditar em Deus. Então eu escolhi viver dependendo de Deus, porque os presidentes, eles vão ser reeleitos ou eleitos. A vacina não vai erradicar o vírus. Então eu não posso colocar a minha esperança em coisas mundanas passageiras. Então o que eu escolho? Eu escolho depender de Deus e entender que ele nunca vai ser reeleito ou estar disputando uma eleição. Ele senta no trono. Eu não posso esquecer disso. O que o Espírito Santo pode fazer, nenhuma vacina pode fazer. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso ser tão radical aonde eu não vou agir com sabedoria. Mas no final do dia, se a Bíblia diz, se Deus não protege a cidade, o sentinela vigia ela em vão. Então a gente, cara, pode ter todos os cuidados. Uma garrafa de hand sanitizer, a gente pode se isolar, a gente pode colocar máscara até dentro da orelha. E eu sou a favor dessas coisas, de se precaver. Mas tem pessoas que se isolaram e ainda assim pegaram o vírus. Tem pessoas que estavam tendo um cuidado extremo, não estava vendo ninguém, meu irmão, não saía de casa. Pegou o vírus. E outras pessoas que não teve tanto cuidado e ainda até hoje não pegou o vírus. E ainda tem esse mistério de pessoas que pegam, pessoas que não pegam, pessoas que pegam de novo. Não se sabe tudo ainda. Então, sabe o que eu escolho? Eu escolho colocar a minha proteção em Deus e entender que o meu socorro vem do alto. É claro que eu vou agir com prudência, como pai, como um homem, como um sensato, como um cidadão. Mas eu não posso viver em medo. Eu tenho que viver em sabedoria. Então, eu escolho fazer a seguinte oração: Pai, se esse vírus tocar no meu DNA, no meu corpo, eu peço que esse vírus venha morrer quando ele tocar em um lugar que está cheio de vida. E que ele não tenha poder sobre minha vida. Porque se Deus não te proteger, meu irmão, não tem vacina, não tem álcool em gel, não tem protocolo, não tem distanciamento de 6 feet. Sabe quem que vai te proteger, meu irmão? Deus vai te proteger. Porque se você pega ou não pega o vírus, o importante é quem está contigo. O que você prefere? Estar com Deus ou sem? Eu imagino que é estar com Deus, porque nele você tem a oportunidade de viver milagres. Então, eu vi ali em Mateus capítulo 5, se você estiver anotando, lê ali comigo. Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós vemos aqui Jesus falando sobre sal e luz. Vocês conhecem esse versículo, eu vou ler ele para você. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para jogar fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante do quê? Diante dos homens, para que veja as boas obras. Então Deus ele está equivalando você ser sal e você ser luz em como você brilha perante os homens e também em como você realiza as suas boas obras. Então a pergunta que eu tenho, que eu fiz para mim mesmo, é que será que eu estou sendo luz? Será que eu estou sendo sal durante essa época? Porque é fácil ser crente ou viver a fé como é pregada em tempos de paz. Só o que realmente é influente e atraente é como você vive em tempos de crise. Então, agora mais do que nunca, o reino de Deus, ele conta com pessoas audaciosas que vivem o evangelho pleno, enquanto as pessoas estão vivendo em medo. Esse momento é uma janela propícia para o reino de Deus, para as igrejas, para os líderes. Porque você tem uma chance que muitos homens de Deus em décadas não tiveram. Que é a oportunidade de ser solução mediante um problema que ninguém sabe resolver. Sabe quem sabe resolver? Sabe quem tem a resposta? Os filhos de Deus. A Bíblia diz que ele espera ansiosamente para a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Cara, é essa a janela. É agora que você tem a oportunidade de ser luz, de ser Amém. sal. Mas o que é ser luz? O que é ser sal? Cara, é exercer o nível de fé que você tem. Para isso crescer e gerar algo que atrai as pessoas à sua fé. Como você vive a sua vida? Eu estou pregando já há mais de 15 anos. Estou pastoreando com a igreja americana. Nós lançamos um campus. E durante a pandemia tudo mudou. A gente mudou o modelo da igreja, se adaptando, ainda ganhando vidas durante a pandemia. Voltei para o mercado de trabalho. Deus me colocou em um lugar onde eu estou recebendo muito favor no ramo de tecnologia. E o que não para é que eu, tempo integral como pastor, ou agora como executivo no mundo de high-tech, eu não paro de ser sal. Eu não paro de ser luz. E o que é ser sal? Muitas pessoas falam que o sal dá sabor, o sal preserva, o sal ele é um agente que limpa. Mas algo que eu acredito, e eu conjecturo aqui, que quando Jesus estava dizendo que vós sois sal, não era uma sugestão, ele estava dizendo realmente o que nós somos. Sal, ele tem uma propriedade que eu acho peculiar para esse momento. Sabe o que ele faz? Ele gera sede. Já sentou no cinema? Eu sei que não existe mais cinema. Mas na época onde existia o cinema, você sentava, começava a comer um balde cheio de manteiga e sal, e você esqueceu de comprar algo para beber, uma água, um refrigerante. Aí na metade do balde de pipoca, cara, o que dava? Dava sede. Aí você ficava naquele dilema. Será que eu levanto para pegar a fila e perco o filme? Mas eu tô com muita sede, o que eu faço? A gente entende aqui que o sal, ele gera uma sede muito forte dentro da gente. E quando Jesus estava dizendo assim, vós sois o sal, ele estava dizendo, você é o tipo de pessoa que gera sede nelas para ter o que você tem. Sabe aquele cara que está do seu lado com uma garrafa de Coca-Cola com gelo com limão e você está com um balde pela metade de comida de pipoca, morrendo de sede? O que você quer? Dá um gole, meu irmão. Os crentes carregam algo que gera sede na humanidade. Sabe o que é? Destino e origem. Você tem palavras... Escuta aqui, isso aqui é para alguém. Isso aqui é para alguém. Você tem as palavras de vida que alguém perto de você precisa em um momento como esse. Cara, eu nunca vivi um tempo de tantas coisas negativas como esse. Tantos morrendo, tantos infectados, país parado, pessoas, empresas sendo desfeitas, anos, décadas de história sendo fechadas, pessoas na dependência, desemprego em números altos, em números recordes. Parece que para onde você olha, antes já era assim, parece que veio vezes 3, meu irmão. Então agora é um momento onde a demanda para ter uma boa palavra nunca teve tão alta. E sabe o que você tem carregando a palavra de Deus no coração? Você tem uma arma violenta para esse momento, que são as boas novas. Você tem algo bom para dizer. Você tem algo que é verdade, que é fundamental e que não é uma sugestão. Cara, você tem a palavra de vida. A Bíblia diz em Provérbios que
A vida e a morte consistem na existência da língua. Você tem a oportunidade de liberar uma palavra de vida para alguém. Sabe o que é isso, cara? Isso é uma cura. Isso é melhor do que uma vacina. Vale muito mais uma palavra de Deus na vida de alguém do que a própria vacina. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus salva. O evangelho de Deus salva. Sabe qual que é a maior cura de todos os tempos? Vem comigo nessa. A maior cura é você entrar na eternidade salvo. A maior cura é você entrar para a eternidade e estar junto com Deus para sempre. Eu sei que tem coisas aqui que nos cura temporariamente. Só que até Lázaro, que Jesus ressuscitou, ele morreu de novo, cara. Jesus, ele realizou 33 milagres no Novo Testamento. Essas pessoas todas morreram novamente. Elas morreram, alguns novamente. As outras chegaram. A vida expirou para essas pessoas. O que eu quero te dizer? A maior cura é a salvação eterna. E você tem essa palavra para esse momento. Então não é um momento para você ficar quieto. Cara, vai para as redes, vai para as esferas onde você tem influência e libera o que está dentro de você. Escuta, escreve essa aqui. Quando você acredita em Deus, você é salvo. Amém? Amém? João 3,16. He gave, He loved, we receive, we believe. 4 princípios ali em João 3,16. Então tá bom, vocês estão comigo. Quando você acredita em Deus, você é salvo. Agora é o seguinte, quando você decide acreditar naquilo que Deus diz ao seu respeito, você reina. Vou falar de novo. Quando você acredita em Deus, você é salvo. Quando você acredita no que Deus tem a dizer a seu respeito, você reina. E eu sei que tem muita coisa que Deus já te falou através de promessa, através de sonhos, através da palavra, através de pensamentos. E nesse momento, eu quero te encorajar. É momento para você relembrar quem você é. É um momento para você se reestabelecer, se reposicionar e entender que você tem a palavra-chave para esse momento. Talvez o seu primo, talvez o seu colega de escola, talvez a pessoa que você faz aquelas reuniões no Zoom, talvez é a pessoa do seu trabalho, é a pessoa que você compra coxinha na esquina todos os dias. Tem alguém na sua esfera de influência que precisa ouvir o que você carrega. Isso é para você. Isso é para você. Libera o sal que existe em você. Jesus também fala que nós devemos ser a luz. A luz, as pessoas falam que resolve muitos problemas, não é? A luz, ela tira a escuridão, ela aquece, ela ilumina, ela aponta. Eu que servi na Marinha dos Estados Unidos, eu sei que quando a gente viu um farol à distância, a gente sabia que precisávamos mudar o curso para não entrar em águas muito rasas. A luz, ela serve como bússola. A luz, ela tem muitas propriedades que ajudam as pessoas. Inclusive, antes de existir radar na Marinha, as pessoas se direcionavam através das luzes nas estrelas. Ou seja, as estrelas, the North Star, ela era um ponto de guia para muitos marinheiros na época antiga. Só que o que eu acredito, conjecturo eu, que quando Jesus está dizendo, você é luz, você entendeu? Você é sal, gera sede nas pessoas para me conhecer. Agora, quando Jesus diz, você é luz, você já acendeu a luz no meio do mato? Cara, esses dias, eu tenho um porão lá em casa, um patio. Patio não é porão, é tipo um deck. Como é que fala um deck, um patio em português? Não sei. Um deck. Aí, fica bem na entrada da casa. Eu entrei, eu deixei a luz lá fora ligada. E eu moro assim, cara, tem um matinho ali atrás, tem várias árvores, arbustos, tem um verde ali atrás. Mano, quando eu fui sair para colocar o lixo para fora, tipo 1 hora depois, tava já escuro. Cara, o que tinha de inseto, parecia que eu entrei, cara, em uma nuvem de mosquito, cara, de inseto, de barata, de sei lá o quê. Eu tava assim, de onde veio isso tudo? E ali eu entendi, sabe o que atraiu aqueles mosquitos, aqueles insetos? A luz. E aquilo é uma propriedade da luz. A luz, ela atrai. Ela serve para muitas coisas, a gente conversou aqui, mas a luz atrai. Quando Jesus diz, você é a luz, sabe o que você tem que ser? Você tem que ser atraente, meu irmão. Você tem que viver o evangelho de uma forma onde as pessoas veem aquilo e querem aquilo. Olha como é igual. Sal gera sede. Luz é atraente. Você tem que ter uma influência que é atraente.
Eu sei que você faz parte de uma denominação, de uma casa, de uma igreja, mas aqui é tempo do corpo de Cristo ser conhecido por aquilo que nós somos a favor e não sobre aquilo que nós somos contra. Você não ganha a cidade discordando com a cidade. Uma chave de negociação que eu trago do mundo de high-tech é o seguinte: você sempre começa onde vocês concordam. E para você ser atraente, primeiro você precisa falar sobre o que vocês têm em comum. What are you for? O que vocês têm que pode agregar valor à cidade? Se você começa se manifestando na sua esfera de influência para as pessoas entenderem e saber sobre aquilo que você pode oferecer, que é um benefício, que é uma solução, que resolve um problema, you are attractive. You need an attractive faith. Ah, não, mas Deus é contra isso. Não pode isso. E Deus detesta isso. Cara, your city does not need to know what you are against. They need to know what you are for. Amen. Aleluia. Vocês entenderam? Yeah. Então, a nossa fé ela tem que ser atraente. Como que você vai conseguir ser atraente? Pregando um sermão? Pregando uma bela mensagem com 1 milhão de views. A influência atraente, ela não vem por segmento nas redes sociais. O maior sermão que você pode pregar é como você vive a sua vida. Porque a popularidade não é equivalente à influência. Para ter influência, você precisa de algo chamado integridade. Qualquer um pode ser popular e cai. Cadê o cara, mano? Sumiu, pô, pregava muito, tava meio influenciando aquele youtuber. Não sou contra, muitos deles são meus amigos. Adoro, amo, preciso de mais. Se você tem esse dom, vai pra cima, meu irmão. Mas se você tem influência sem integridade, você não consegue pregar o seu maior sermão. Porque teve um filósofo, ele era católico, Francisco de Assis. Ele falou bem assim, escreve essa. Ele falou, pregue o evangelho. E se preciso for, use palavras. Sabe o que eu entendo aqui? Que para você ter a influência potencializada na sua vida, você precisa primeiro viver aquilo. Porque você vivendo isso, você gera uma influência geracional. Muitas pessoas preocupadas com o que vai passar sexta-feira à noite. Mano, eu estou preocupado com o que o filho do meu filho pensa. Sabe o que é isso? É influência geracional. Influência geracional, você não consegue transferir com um post. Influência que deixa um legado, você não consegue transferir com 1 minuto de 3 minutos. Você precisa de uma vida. Você precisa de uma vida inteira, vivendo aquilo. Esse peso vai gerar os filhos e os filhos dos seus filhos acreditar no que você acreditou. Sabe por quê? Porque quando você vive aquilo, that is your greatest sermon. You will never preach a greater sermon than what you live. O que você vive é tão forte que você às vezes nem precisa falar nada. Cara, o que tem de pessoas que vão te buscar, eu precisava de um conselho. Mas por que ele está procurando você? Porque o seu testemunho vai muito mais longe do que um boost no Instagram. Live a life that makes you salt and light. Quando você vive o sal, você vive a luz, meu irmão, você se torna um agente que atrai as pessoas para a eternidade. Você se torna aquela pessoa que vai popular o céu. O que você prefere? Ser popular na terra ou popular no céu? Mano, eu quero encher o céu. Então, como for o método que Deus tem para mim, eu vou entrar vivendo, não apenas falando. Porque quando você fala e não vive, tem tempo de validade. Agora, quando você vive, às vezes você nem precisa falar nada. As pessoas querem o que você carrega. Viva sal, viva luz. Só que tem muitas pessoas, Cal, que não conseguem ter a consistência nisso. E eu entendo. E eu vou te dar aqui três princípios que vai te ajudar. Você precisa primeiro saber quem você é. Bem clichê, todo mundo sabe isso. Mas eu vou entrar em uma área que talvez você não entrou. Sabe o que o pai faz? Se você tem um pai aqui, se você vai assistir depois, eu vou transferir uma chave aqui para vocês. O pai,
a psicologia diz que o relacionamento mais importante que um ser humano pode ter é o relacionamento que ele tem com o pai dele. Eu estou já há 20 anos aconselhando, ajudando famílias. Sabe uma coisa que eu vi como um padrão? Que todo desvio mental está enraizado em um relacionamento fracassado com o pai. São poucas as exceções. Muito pouca. A gente conversa 1 hora, se encontra cinco sessões. No final, sabe o que era? Relacionamento com o pai mal resolvido. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Escuta essa. Ele ajoelha, ele começa a formar o homem. Quando ele começa a formar o homem, ninguém forma sem as mãos. Ele começa a fazer aquela mistura de barro. Então, nesse momento, eu vejo que são 3 coisas da paternidade que só o pai pode dar. As mães liberam coisas que eu jamais consigo competir. Por isso que existe uma equipe, um time, uma parceria no casamento. Mas o pai, eu vou falar sobre ele nessa live. O pai, ele transfere essas 3 coisas que ajudam o quê? Ajuda você a entender quem você é. A maior parte da crise de identidade está enraizado naquilo que o pai não afirmou. Vem comigo. Quando Deus está formando o homem, ele usa as mãos. Na sua mão tem o quê? Tem a sua impressão digital. Impressão digital fala de identidade. Número 1. O pai, ele é responsável para transferir identidade. É por isso que muito filho de médico se torna médico. Sabe por quê? Porque o pai fala, você vai ser um médico igual o papai. Às vezes não é porque ele que tem outros sonhos, mas o pai apoia e dá uma palavra de afirmação, ele se torna bem-sucedido naquilo também. Aquilo que o pai fala tem peso. É por isso que a opinião pública não tem tanto valor. Você escuta tanto, mas não tem peso espiritual. O que importa é o que seu pai fala. Cara, eu garanto para você que até hoje você lembra das coisas que seu pai falou que te machucou. Agora, aquele carinha da sala de aula, você já esqueceu, meu irmão. Por quê? Porque o pai, ele tem ele carrega esse manto para transferir identidade, como Deus transferiu para Adão. Agora ele começa a fazer o quê? Ele começa a esculpir, ele começa a formar o homem, o corpo do homem. Sabe o que isso representa? Estabelecimento de limites. Segunda coisa que um pai transfere, ele transfere limites. O pai, ele está aqui para set boundaries. Ele está na sua vida. Por isso que você precisa de um pastor, meu pastor. É por isso que você precisa de um pai presente, uma figura paterna na sua vida, meu líder. Porque você sempre precisa de alguém que estabelece limites em você. Sem limites, você perde o controle da sua liderança. Olha aqui para mim. Quem não está abaixo de autoridade, Deus não dá autoridade. Porque o pai vem para estabelecer limites. Até aqui, até agora. O pai não determina o quê, mas ele determina quando. Então, eu aprendo aqui nesse segundo princípio. Ele vem para estabelecer limites. Christian, aí não. JJ, não toca nisso. Essas palavras de limite geram a disciplina, o autocontrole, para que a influência dele seja longânima. Terceiro, Deus vem e ele sopra o quê? Temos 5 minutos na live, vou liberar essa. E ele sopra o fôlego de ar, o fôlego da vida. Certo? Muitas pessoas falam que isso é destino. Ali você gera um destino. Eu vou um pouco mais além, eu vou para trás. Porque no momento quando você sopra nas narinas, você entende hoje que se você tosse, é por isso que está todo mundo usando máscara. Porque se você tosse, tem partículas, water droplets, que transferem na atmosfera e se tocar em alguém, e essa pessoa tocar no olho, tocar no nariz, ela pode ser infectada. O que eu entendo ali? Nessas partículas tem DNA também. Nessas partículas tem gene cells. Então, quando Deus ele sopra em Adão, sabe o que ele transfere? Ele transfere origem. Porque ali está partículas de Deus sendo transferido para a humanidade. Olha que interessante isso. O pai vem para transferir identidade, limites e origem. Por que origem? Porque quando você entende da onde você vem, você entende para onde você vai. Muitas pessoas só falam para onde você vai, sem entender de onde eles vieram. Sabe o que me torna uma pessoa atraente na minha fé? Porque eu nunca esqueci de onde eu vim. Nesse sentido espiritual, quando Deus soprou na humanidade, ele estava transferindo partículas de Deus através do ar para dentro da humanidade. Ou seja,
ele estava dando origem. Ei, quando você transferir para a eternidade, você não está indo para o céu. Você está voltando para o céu. Sabe por quê? Porque já existem partículas de Deus dentro de você. Nesse momento, você começa a entender quem você é. As pessoas perguntam muito, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu sei quem eu sou? Qual que é a estratégia? Quais são os 3 passos? É muito simples. Para você entender quem você é, você precisa reestabelecer o seu relacionamento com o seu pai espiritual. Eu sei que os nossos pais biológicos, paternos, podem ter nos falhado, mas aonde eles falharam, o Pai Celestial não falha. Aqui, Deus não tem netos, Deus não tem netas. Deus só tem filhos e filhas. Para você querer entender quem você é, você precisa reestabelecer um relacionamento direto. Seu pai é crente, seu pai prega, você escuta esses caras aí no púlpito. Isso não é um relacionamento direto. Isso é terceirizado. O que o seu pai tem, ele deixa como herança. Dívidas, casa, bens, materiais. Agora, a salvação é uma busca individual. Você precisa correr atrás de um relacionamento pessoal com Deus. Porque quando você descobre quem Deus é, ele revela para você quem você é. A gente viu isso na vida de Paulo. Quem que eles falam que eu sou? Aí Paulo responde. Eles falam que você é vários profetas, mas tu és o filho de Deus. Aí o que acontece ali? Jesus fala, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Aí ele muda o nome do cara. Ele fala, agora tu é Cefas, agora tu é Pedro. Mano, até então ele era Simon of Bar-Jonah. O nome dele muda. O nome de Abraão mudou. O nome de Jacó mudou. O que acontece? Quando você tem um encontro, quando você entende, quando você tem aquele momento onde você descobre quem Deus realmente é, sabe o que acontece? Ele revela para você quem você é. E quando você entende isso, Simon became Paul. I'm sorry, Peter. Simon became Peter. Why? Because he knew who Jesus was. Então, quando ele descobriu, você é o filho de Deus. Agora, você é Pedro. Você é uma pedra. Você é uma rocha. Entende? Algo acontece. Something happened here. Algo aconteceu. Teve uma transferência. Quando você entende quem Deus é, você começa a entender quem você é. Então, para você poder ser sal e luz, você precisa primeiro entender quem você é. Como? Go find out who God is. Go find out who God... Vai descobrir quem é Deus, mano. Qual que é a chave desse processo? Nunca pare de tentar descobrir quem Deus é. Essa é a chave. Eu quero descobrir quem Deus é. Nunca pare de tentar. Qual que é a chave? Nunca pare de tentar descobrir. E certamente você vai achar. Segundo, saiba quem você é. Primeiro, saiba quem você é. Segundo, saiba quem Deus é. E terceiro, saiba qual é o seu propósito. Tem diferença entre chamado propósito, mas isso eu deixo para outra live. Olha, eu espero que isso possa ter te ajudado. Para você ser alguém que gera sede e que atrai as pessoas para o seu Deus, as pessoas querem saber quem é o seu Deus. Igual quando Jonas estava naquele barco e veio aquela tempestade. O que eles queriam saber? Quem é você e quem é seu Deus? Mano, nós estamos em uma crise. As pessoas querem saber quem é você e quem é o seu Deus. Então agora é o momento. Você tem uma escolha. Você pode ficar quietinho no seu quarto, fechar e se isolar. Ou você pode abrir essa boca que Deus te deu e liberar uma palavra de vida. Não, isso vai passar. Deus vai terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Não, Deus é contigo. Não, Deus, Ele ainda tem a resposta para a humanidade. E começa a liberar promessas, liberar palavras, liberar coisas que vai elevar a fé das pessoas. Porque a nossa fé determina muito sobre como Deus age. Então, se os crentes, se os filhos de Deus começam todos a liberar palavras de vida, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o nível do mar da fé na comunidade, no mundo. E quando a fé aumenta, a expectativa segue. Pega essa. Quando a fé aumenta, a expectativa sobe. E se tem fé e tem expectativa, Deus entra. Espero que essa palavra possa ter encontrado guarida em vossos corações. Seja atraente e viva o seu sermão como espelho, para que as pessoas possam querer ter curiosidade para saber quem é o seu Deus. Obrigado, Cal.
Amém, amém. Obrigado você, cara. Seja a razão pela qual alguém vai passar a crer em Deus. Eu gosto quando a Bíblia diz que nós somos a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. E isso precisa sair do papel, isso precisa deixar de ser abstrato, isso precisa ser assim, tipo, a gente precisa ter uma multidão atrás da gente falando, cara, quero ser igual a você. E ser igual a você não é ter o dinheiro que eu tenho. Ser igual a você não é morar no país que eu moro. Ser igual a você não é ter os filhos e olhos azuis que eu tenho. Ser igual a mim é você produzir o resultado que eu produzo. E aí isso tanto faz. O resultado vai ser na vida de um americano, na vida de um africano, se o resultado vai ser aqui no Brasil. E eu creio sim que nós precisamos ser uma geração de referência. Porque o mundo carece hoje de referências. Isso. Só que referências são essas? De uma família politicamente correta, capa de margarina, uma família perfeita, uma família bonita? Não, não. A gente precisa de referências de pessoas que são paradoxais. Pessoas que têm tanto dinheiro, mas que na dimensão que tem o dinheiro que tem, vivem na simplicidade que sempre viveram. Pessoas que são extremamente atraentes, de aparência física saudável, bonita, mas que não são dados à vaidade. Isso. Onde a vaidade está debaixo dos pés, onde não tem futilidade, né? Principalmente mulheres. Ou a gente tem um paradoxo, ou a mulher é crente feia, ou a mulher deixou de ser crente para ser bonita. Bonito que eu digo assim, aquela mulher do Instagram, aquela mulher que a sensualidade é uma atitude, né? E eu percebo que as mulheres, elas saem do lugar de justiça e redenção para tentar ser aceita, aplaudida e curtida por pessoas. É como ser o paradoxo, assim, onde a gente consegue ser tudo isso de uma vez. Porque não está errado ser bonito, está errado ser só bonito. Boa. Não está errado ser popular, está errado ser só popular. Não está errado ser rico, está errado ser só rico. E na verdade isso é pobreza. Quando eu alcanço um resultado de vida e acho que aquele resultado é meu troféu. Agora sim, consegui, agora eu sou, agora eu posso, agora eu tenho. Não. E eu gosto muito desse pensamento que você colocou, né? Se a teologia, eu não sei se está dando eco aí para você, mas acho que para mim que está dando eco, alguém escreveu aqui que está dando eco. Mas enfim, espero que esteja bem. Ele falou, Cal, se tiver como ele abaixar o retorno dele, tá dando eco. Mas enfim, não sei se tá ouvindo no celular direto ou tá ouvindo numa caixa de som. Eu tô no celular. Tá no celular, né? Tá no Wi-Fi, Trigi? Tô no Wi-Fi. Eu vou pôr o melhora. Deu? Peraí que vai dar aqui. Bom, então, as pessoas, elas discordam da teologia, elas discordam da igreja, elas discordam do pastor, elas discordam da igreja católica, elas discordam do padre, mas elas nunca vão poder discordar dos seus resultados. E aí eu creio que uma consideração final que você me levou, né? Imagine que tudo que você conjecturou aqui, você me conduziu assim, e eu entendi assim, eu olhei. E para mim, aonde eu enxerguei foi entender que os frutos de vida e a sua maneira de viver vão ser as justificativas suficientes para responder às críticas que a vida vai trazer sobre você. Daí eu creio que a gente todo ser humano que vive acima da média, ele precisa obrigatoriamente ser duramente criticado. Por quê? Porque a crítica é a tentativa dos falidos se consolarem. Pessoas, elas se sentem consoladas, elas se sentem de consciência limpa quando elas criticam alguém que denunciou o quanto elas estão na média. Alguém que vive acima da média, ele denuncia toda a média. Ele fala, não, vocês estão sendo medíocres, né?
Porque eu mostrei um caminho onde não tem mediocridade. Ó. A mediocridade está acima dessa vidinha que a gente leva. A vidinha do trabalhinho, do empreguinho, da televisãozinha, do seriadozinho, da Disneyzinha, do carrinho, da casinha, da prainha, aquela coisa assim, minha famíliazinha. Tudo termina em si, né? E, na verdade, a vida acima da média é sempre entender que termina no outro. E no outro, a vida começa a ganhar sentido. Porque Deus, ele encontrou todo o sentido da criação no homem. Deus encontrou no outro a razão pelo todo esforço que ele teve de criar toda a terra. Toda a criação encontrou sentido quando Deus criou o homem. O homem coroa da criação. Todo o nosso patrimônio, todo o nosso ministério, toda a nossa tentativa de integridade, todo o nosso caminho de virtude só vai ganhar sentido quando encontrar o outro, quando beneficiar o outro, quando servir o outro, quando inspirar o outro. E eu tenho me preocupado com uma geração que o outro está muito longe ainda. É uma geração que a vida ela é tão pequena, a realidade é tão apertada, que nem... Falta 15 segundos aqui, ó. Eu vou derrubar a live e eu já volto para continuar. Pera aí. Falta 12 segundos, vai cair a live. Volte, pessoal.